Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso podcast NA. Nosso tema hoje é polêmico. Tem aqueles que defendem, tem aqueles que não podem nem ouvir falar. Eu estou falando aí da famigerada RJ, ou Recuperação Judicial, com foco no agronegócio. No Brasil, o uso dessa ferramenta vem crescendo. De acordo com o monitor RGF de recuperação judicial no Brasil, em 2024, tivemos 295 empresas aí, dentro desse processo de recuperação judicial, 4 empresas saindo desse processo. Isso significa 6,5% das empresas em recuperação judicial ligadas ao agronegócio, compondo aí 6,5% desse total hoje de recuperação judicial no Brasil. Mas deixando aí as paixões de lado, obviamente, a gente quer entender um pouco mais do que na prática pode representar uma recuperação judicial para o produtor rural. E o meu convidado hoje conhece bem o significado dessa recuperação judicial por ter passado por isso, por esse processo e entendido bem todos os caminhos. Tanto que ele aproveitou esse entendimento da recuperação judicial e hoje ele presta consultoria aí para quem está precisando passar por esse processo também. Eu estou aqui com o Dione Rodovalho. O Dione foi um dos pioneiros na utilização dessa ferramenta. Ainda lá em 2020, empreendedor por natureza, ele começou a construir seu patrimônio a partir de R$30 mil que ele juntou aí trabalhando na iniciativa privada, foi arrojado, chegou aí a produzir em mais de 5 mil hectares e até que foi necessário acionar a recuperação judicial. Vamos entender um pouquinho mais e conhecer melhor a história do Dione aqui no nosso podcast NA. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente e obrigado por nos ajudar a entender e até desmistificar um pouquinho dessa questão da RJ, que, como eu disse, tem quem ame e tem quem odeie, né? Mas antes de entrar no tema recuperação judicial, eu queria que você contasse um pouquinho da sua... do seu começo no agronegócio, né? Como é que você chegou, como é que você se tornou produtor rural? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom dia, Alexander, bom dia, audiência do NA. É uma satisfação poder estar com vocês aqui, né? Falando um pouco sobre recuperação judicial do produtor rural, né? E poder compartilhar um pouco da experiência nossa aí. Ela, conforme você mencionou, hoje a gente tem prestado um serviço, né, de consultoria nessa área para orientar os produtores que estão na iminência de crise ou que está já passando por uma crise, seja ela o tamanho que for, né? E isso aconteceu naturalmente, tá, Alexandre, nos últimos de um ano para cá, em virtude da aprovação do nosso plano, homologação, e a gente ser conhecido na região a qual a gente atua. Então, houve uma procura para entender melhor a ferramenta. Pois bem, conforme você disse, né, eu tive um começo lá em 2012, então já faz 13 anos, né, que eu sou produtor. Nós iniciamos, eu sou agrônomo, né, por formação, trabalhei 10 anos em multinacional, e por um projeto realmente que Deus me entregou, eu fui, né, para o Tocantins na missão de adquirir uma área, que era meu sonho de criança. Você é natural de Goiás, Eu né? sou natural de Tumbiara, Goiás, né? Morei como agrônomo, eu morei em várias localidades, né? Morei em Goiás, morei em Minas, morei no Mato Grosso do Sul, tudo trabalhando aí em multinacional, nesses 10 anos. E né? como é que é essa história dos R$30 mil começar o empreendimento aí, a sua trajetória no agro? Sim, esses R$30 mil foi fruto de um veículo que eu tinha na época, eu vendi esse carro. Uhum. A minha história de empreendedorismo inicia no momento que eu trabalhei um período numa revenda em Goiás, e nessa revenda todo mundo fazia algo fora, uns plantava, outros dava consultoria, e também trabalhavam como RTV nessa revenda. E eu chegando ali, até então minha visão era seguir carreira em multinacional, ser diretor, presidente de alguma multi, enfim e tal.
mas naquela estágio da minha vida me despertou o interesse em fazer algo fora de trabalhar para outras pessoas. Naquele momento eu tinha um veículo, né, vendi esse veículo, comprei um terreno lá na minha cidade, e no ano de 2012 Deus me deu literalmente um projeto de ir para o Tocantins. Eu tinha ido lá uma vez apenas, e para me adquirir uma área de 100 hectares, né? E eu fazia uma conta que eu ia gastar bem mais dos 30 mil que eu tinha, mas cheguei ali no sul do estado, no município de Peixe. Deus, quem me conhece na região sabe muito, muito bem disso e acompanhou a minha trajetória. Deus me deu a oportunidade de comprar uma área sem documento. Então foi minha primeira escola com direito, foi a documentação e o registro dessa área. Comprei ela na época por 30 e poucos mil reais, era 80 hectares, né? E desses 80 hectares foi todo o início da Agrícola Rodovalha, a qual eu sou proprietário, né? E qual foi o início? Nós compramos sem documento e eu fui estudar para poder documentar essa terra. Na época nós demos um compilado de lei de registro, cartorário, normativas do INCRA, tudo que envolvia isso que eu precisava para documentar, a gente estudou. Deus me concedeu o privilégio de registrar essa terra, e até então não tinha muita ideia de mexer com financiamento em banco e tudo mais. Eu estava morando nesse período que eu registrei a terra. Eu registrei numa sexta-feira. Na mesma sexta-feira, na época eu trabalhava na Dupont, a Dupont me mandou para uma entrevista na segunda-feira no Mato Grosso. Na segunda-feira eu passei na entrevista e fui embora. Ou seja, ou eu registrava naquela sexta-feira e pegava o documento, ou bem provável que eu não estaria aqui hoje falando sobre isso. Mas você comprou esse pedacinho de terra, mas não tinha deixado a iniciativa privada ainda. Não tinha assumido a figura do produtor rural ainda. Não, eu cresci como agricultor depois de 2015, né? Então eu fiquei ainda 4 anos aí praticamente trabalhando na minha área e trabalhando para Dupont, na época, como RC. E o que te fez virar a chavinha? O que te falou, agora chega, agora eu quero ser produtor rural? Não, foi realmente a demanda de tempo, Alexandre. No ano de 2017, eu ainda trabalhava a partir de 2015 foi quando eu cresci muito em área, e fui crescendo, plantando mais, enfim e tal. Fechando só aquela questão do banco que eu disse lá, eu iniciei no banco, porque como eu morava no Mato Grosso do Sul e eu tinha uma terra lá no Tocantins, eu falei, rapaz, eu vou movimentar essa terra para poder evitar algum problema com o terceiro, enfim e tal, e vou começar a financiar para isso. Foi aonde eu entrei no banco para poder realmente expandir abrir área, produzir, enfim e tal, e também expandir a minha atividade. Foi o início. Então, a terra me levou para o direito, e o direito associado à terra me levou aos bancos para poder, assim como qualquer outro produtor, né, captar recursos para poder tocar a minha atividade, porque o que eu ganhava na iniciativa privada não era suficiente para tocar a operação. Mas, pelo que eu estou entendendo, era uma terra virgem. Você precisava fazer uma abertura de área. Sim. Eu abri ela com o dinheiro que eu ganhava na iniciativa, e após aberta eu tomei recurso em banco para poder formar pastagem, comprar gado, enfim e tal. Meu início foi assim. Você se lembra como é que foi a sua primeira safra? Não, eu trabalhei a primeira safra minha, eu colhi 24 sacos de soja. Essa foi a minha primeira safra. Os primeiros 3 anos eu colhi muito mal, porque a realidade que eu incluía, porque eu sou agrônomo, mas o produtor rural sabe disso, o agrônomo ele é muito específico naquilo que faz, eu mexia só com defensivo e tal. Então os primeiros anos eu apanhei bastante, Alexandre. Então, até o fato de eu apanhar e tudo, e eu tinha área própria já, que isso nós estamos falando assim, eu trabalhei com pecuária, para fazer um recorte no tempo, tá? Então eu iniciei como produtor na pecuária, eu trabalhei na pecuária de 2012 a 2015. 2015 foi quando nós iniciamos a agricultura, né? Então, de 2015 foi o ano que eu tomei uma paulada no início. Trabalhei 2 anos apanhando, 3 anos, por assim dizer, apanhando, pegando jeito, vindo. Isso me fez, naquele primeiro momento, até endividar um pouco, porque minha área não produzia muito bem, e eu já tinha adquirido mais terras. Como que foi esse processo da aquisição, né? Porque eu fiz um outro podcast, alguém falou comigo, mas como que comprou terra? Na época, quando eu fui para o Tocantins, as terras eram baratas, né? Dava essa oportunidade da gente comprar áreas, enfim e tal.
E eu ainda no Mato Grosso do Sul, apenas com área no peixe, surgiu uma oportunidade de eu ir para Dupont, no Tocantins, e chegando lá na Dupont, no Tocantins, eu associei a renda que eu tinha na Dupont, a renda que eu tinha na pecuária, que era que eu desenvolvia lá no sul do estado, e com o loteamento. Isso no ano de 2014, 2013 para 2014. Consequentemente, eu fiz um tripé que me possibilitou a comprar áreas, parte trocando em lotes e mais recursos. E isso me fez crescer bastante nesse meu momento com aquisição de terras. E depois eu larguei de mexer com loteamento, por assim dizer, de compra e venda de lote, né, na região ali de Palmas, e passei a comprar e vender fazenda. Então eu comprava, isso aí foi um prazo de 2 anos, eu trabalhei dessa maneira, eu comprava a fazenda, abria, eu cheguei, uma fazenda que eu tinha no Rio Sono mesmo, eu abri ela, em 1 ano eu vendi ela com arroz e tudo, abri, plantei arroz, um vizinho interessou em comprar, eu vendi ela com a lavoura e tudo, nem colhi a área. Então assim, foi esse começo, tá? Então, aí em 2017 eu já estava plantando, já estava com quase 1.000 hectares de área, trabalhando do Dupont, entregando o número meu, para quem me conhece sabe disso aí, entregando meu número de venda, beleza, mas eu não estava mais conseguindo conciliar as duas atividades, porque eu estava com um projeto de expansão na agrícola. Imagina, 1.000 hectares para cuidar. E trabalhando ainda na Dupont. Então foi quando eu pedi conta, então eu mandei mensagem pro meu gerente, falei, ó, eu vou sair da Dupont, inclusive ele me segue na rede social, ele sabe disso. Eu mandei mensagem, falei, ó, eu vou parar por aqui, porque eu vou tocar só atividade. E bem como isso foi uma orientação de Deus para mim sair, porque naquela época ainda meu negócio não estava estruturado, porque eu estava colhendo mal ainda na minha área, porque depois eu passei de 24, foi para 31 saco, aí depois foi, né? Hoje nós estamos com uma média muito boa, então assim, hoje eu tô com a média na minha área acima de 72 sacos, de média de soja, tá? Então as áreas da nossa hoje estão consolidadas, enfim. Mas no começo ainda não? Eu tenho pecuária, eu tenho pastagem arrendada. Eu larguei mão da pecuária porque não é muito um dom que eu tenho. Meu negócio eu descobri que meu negócio é agrícola mesmo, é soja, milho, gergelim, é o que eu faço hoje no Tocantins. Consequentemente, nesse crescimento todo que eu vim, meu foco sempre foi imobiliário. Eu comecei, como diz, o meu início foi esse tripé que eu disse, né? Uma renda privada, pecuária, imóveis. De imóveis urbanos eu passei para expandir imóvel rural. De imóvel rural fiz negócio de compra e venda para poder fazer um negócio. E vim expandido sempre com o foco voltado em imóveis. Então eu entrei na soja, inclusive é bom citar isso, que eu entrei na soja em virtude da valorização que a soja promovia nas áreas, né? E aí o negócio no começo foi difícil, mas eu já estava com áreas, tinha áreas adquiridas, tinha que abrir, porque no Brasil, o produtor rural, o pessoal fala, por que está abrindo uma área? No Brasil você é obrigado a abrir, você é obrigado a mexer, você é obrigado a fazer, porque cai naquele risco de não ter a função social, não estar cumprindo a função social do imóvel, e isso pode ter alguns incômodos. Então eu era forçado a abrir, porque quem vai estar nos ouvindo pode entender, falar, por que estava colhendo tão mal e abrindo área, alavancando, eu esperava dar certo. Eu não só esperava dar certo, como deu certo o meu negócio, né? Até então, a gente está falando de 1.000 hectares, mas eu falei no início na apresentação sua, que hoje você planta em mais de 5.000 hectares. Não, eu reduzi a área com recuperação, Alexandre. Em 2020, quando eu pedi recuperação, nós estávamos com área em torno de 4.700 hectares de área de plantio. Só que era dentro da área própria nossa, que eu estava abrindo ainda, e em arrendamentos. Então eu tinha alguns arrendamentos. Eu estava em 2020, nós tínhamos atividade em 6 municípios do estado do Tocantins, entre as nossas áreas, porque eu tinha fazenda em 2020 em 4 municípios e arrendava em 2. E por que eu vim para o arrendamento? Para poder compor essa melhoria de produtividade, facilitar mais a gestão do negócio como um todo, para me desapertar de abertura de área, porque eu já vinha abrindo, então eu estava abrindo área, eu tinha de área própria nossa no Tocantins, são 5.700 hectares de área própria que nós temos lá. Então todo o sistema de gestão, eu sempre procurei muito número, eu sempre calculei assim, se tudo der errado, eu vendo o que eu tenho e pago a conta, porque nós somos um grupo familiar, eu, a minha esposa, meu pai e minha mãe. Então eu jamais queria ver essas 3 pessoas que tecnicamente estão solidariamente comigo na operação,
eles terem um problema maior comigo. Então eu sempre fiz essa conta. Eu nunca fiz uma dívida no banco que o meu patrimônio não pudesse cobrir. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante de se dizer, né? Eu estava crescendo, eu estava aumentando a área, estava melhorando a produtividade, mas eu era obrigado a expandir as áreas, porque, conforme eu disse, eu tinha um fluxo de caixa, um fluxo de gestão muito apertado, em virtude, você fala assim, eu cresci, eu abri quase 1.000 hectares. Quando eu falo abrir, seja em áreas novas próprias, ou seja, arrendando novas áreas, tá? Perfeito. Então não é que eu estava abrindo 1.000 hectares meu, não, porque senão eu estava com a minha área tudo aberta, e eu tenho um pedaço ainda para finalizar. Então assim, eu aumentei 1.000 hectares por ano. Então quem me ouve e sabe da conta, fala, e tinha amigo que fala, cara, não sei como é que você faz, mas assim, existe o ditado, né, que a necessidade faz o sapo pular. Então, eu sempre fiz isso. Quem convive comigo no Tocantins, e o mercado de crédito do Tocantins sabe que eu nunca tive problema de crédito com ninguém no Tocantins. Até o momento que eu tomei a decisão, Alexandre, de pedir a equiparação judicial, nunca atrasei uma conta, nunca tive um protesto, nunca tive uma execução, nada, zero. Fiz todo esse fluxo de sair em 2012 de um patrimônio de 30 mil reais para em 2020, então um patrimônio acima de 200 milhões, trabalhando muito. Quem me acompanha sabe do que eu estou falando, e no Tocantins lá, é só ir lá e perguntar do nosso trabalho, sabe disso. Consequentemente, esse suor, ele traz o bônus, mas ele traz o ônus. Em 2000, eu vim então, pagava R$1 no banco e pegava R$1,10 para poder ir tocando a ferramenta. E isso é uma conta hoje comum para o produtor rural. O produtor rural que me escutar falar, mas o cara alavancou, sabe? Não, eu alavanquei em cima do meu patrimônio. Porque eu ganhei dinheiro com imóveis, não foi com soja. Soja não pagou a minha conta de imóveis. Eu comprei 5.700 hectares no Tocantins fazendo negócio de terra, e os produtores amigos meus lá que me acompanhavam até tiveram um certo momento a oportunidade de entrar comigo nesse negócio. Eu ofereci para eles, alguns não quiseram, graças a Deus não quiseram, e o negócio meu deu certo sozinho mesmo, e foi. Então o crescimento meu patrimonial foi imóvel ganhando imóvel. Então eu comprava um imóvel mais em conta, beneficiava ele, vendia, comprava o dobro de terra virgem, e assim foi o ponto de 2020 nós estarmos com 5.700 hectares de área própria. Bom, então chegamos no ponto da recuperação judicial. Quem está ouvindo pode falar, mas ele deu um passo maior que a perna, ele, enfim, avançou muito o sinal. Não foi isso que aconteceu na prática, Não. né? Não. Explica pra gente o que aconteceu e por que você teve que tomar essa decisão da recuperação judicial. Eu sempre, Alexandre, eu disse isso no outro podcast que eu participei, e falo isso com muita gratidão a Deus no coração, assim, tudo que eu fiz no Tocantins e tudo que eu fiz na minha vida até hoje, porque eu formei em agronomia em Tumbiara, formei 9 meses antes que a minha turma, então Deus sempre me deu a direção de fazer muito bem feito o que eu estou fazendo. Então eu nunca brinquei de ser profissional, eu nunca deixei que terceiros tomassem decisão por mim. Então desde a faculdade eu fui para o lugar para estudar, formei 9 meses antes, nunca fiquei um dia sem trabalhar, trabalhei 10 anos na iniciativa privada, nunca tive uma férias. Quando Deus me deu o projeto de eu ir para o Tocantins comprar 100 hectares, ele me deu o que eu poderia fazer, vende o imóvel, pega um dinheiro emprestado com tal pessoa, ou espera teu recebimento. Deus sempre entregou primeiro o projeto, a visão do que eu ia fazer, para depois eu fazer. Eu nunca fiz algo para saber o que ia dar, não. Eu sempre sentei, calculei, inclusive eu quero... nós que estamos aqui, né, nós somos regidos e nós estamos tratando uma questão que é uma lei, né? Então, essa questão da lei, ela é regida pela Constituição brasileira, a qual rege nós como cidadão, mas eu como cristão, sou regido pela Constituição dos céus, que é a Bíblia, que sempre me orientou, Alexandre. E pautado nessa Constituição que eu acabei de dizer, eu quero deixar um texto para quem nos ouve, que é de Lucas, capítulo 14, versículo 28, tá? Que é a Bíblia é o manual de tudo que você precisar, de empreendedorismo, de sabedoria, de saúde, de vivência, de convivência familiar, de tudo. E para negócio, Jesus disse em Lucas 14, 28, diz:
Pois quem começaria a construção de um prédio sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la, de outra forma só poderia completar os alicerces e não poderia completar a obra. E todos os que vissem o que aconteceu iriam rir dele e dizer: estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. Pautado nesse texto, Deus sempre me deu a conta. Vou fazer isso, vou pagar com esse dinheiro e vou ter esse retorno e, consequentemente, se der tudo errado, isso aqui paga a conta e eu volto ao que eu era. Eu volto a fazer o que eu já fazia, né? Eu não tinha emoção colocada, nossa, se eu perder, não. A perda, o risco, ela faz parte de qualquer atividade, entendeu? Aquele que nos ouve e fala, nossa, mas deu um passo maior que a perna, mas quem não arrisca não ganha nada. E se tratando de agricultura, que hoje a minha atividade principal, o que paga a minha conta hoje é agricultura, soja, milho, que paga meu negócio, que pagou a minha recuperação, foi soja, milho, de um período de bonança que graças a Deus eu peguei, né? Você quer um risco maior do que você colocar 3, 4, 5 mil reais enterrado por hectare para saber o que vai dar depois? Então quem planta não pode nem falar, porque deu um passo maior que a perna. Por mim, eu tenho que o passo maior que a perna é quando eu inicio uma obra pequena ou grande, sem fazer o que Jesus disse, calcular se eu vou dar conta de finalizar. E graças a Deus, hoje eu estou aqui para dizer assim, eu consegui concluir o projeto, eu tenho um patrimônio hoje em 13 anos, por assim dizer, de quem saiu de 30 mil reais, hoje eu tenho um patrimônio um pouquinho maior do que isso. Né? Então, pautado nisso, Alexandre, nessa conta, a questão da recuperação, entrando na questão da recuperação, então até 2020 nós estávamos com a área aí em torno de conforme eu disse, de quase 4.700 alguma coisinha de área de plantio, tudo rodando, um custo gigantesco com máquina, com gente, com operacional, e consequentemente tudo isso é um ônus do bônus do que eu fazia, tá? Quando foi em 2019, eu tive um problema externo. Eu não entrei em recuperação judicial por uma incapacidade de gestão minha. Eu não entrei em recuperação judicial porque eu errei a conta e não consegui pagar o banco. Não. Eu entrei em recuperação judicial, a minha história com a justiça, com o direito, começou lá em 2012 para documentar minha terra. Beleza. Com a justiça, começou em 2019, em virtude de uma revenda parceira nossa, que me financiava 100%, cara muito parceiro, enfim e tal. Ele, acreditando que ia conseguir dar a volta por cima, enfim e tal, ele deixou uma dívida para vários produtores lá, com troca de nota, com FDIC, com fundos, enfim e tal. E eu fui um dos produtores, que fiquei com a conta de quase 4 milhões de reais para poder pagar. Para quem tinha um fluxo de pagamento de 20 milhões por ano, porque eu movimentava 80 milhões, pagava 20 por ano, tá? 4 milhões pesava muito, porque o meu negócio, assim como eu afirmo hoje, sem dúvida, que é o negócio teu que me escuta, pagando para poder pegar 1.2, 1,10, enfim e tal, para rodar a operação, era uma engrenagem. Quando eu me dei conta que tinha 4 milhões de reais de um negócio que veio para mim, você fala, mas você não viu? Não, eu acompanhava isso. A promessa era o quê? Eu vou trocar os títulos, a liberação era 1 milhão de reais de título na época, e eles fizeram 2.700 e mais um endosso de uma dívida de 1.100. Entendeu? Naquele brolo que eu estava vivendo, enfim. Quando eu me dei conta, ainda foi 6 meses antes de estourar o problema, fiquei acompanhando, ver se ia dar, a promessa era me entregar em produtos, para eu poder plantar minha lavoura. Era tranquilo essa conta. Mas não veio os produtos e ficou a dívida. Consequentemente, eu tive crise de ansiedade, tá? Por mais que eu sou cristão e falei, acabei de ler um texto aqui que rege a minha vida, orientação do meu mestre Jesus, mas eu, como humano, naquele momento eu me vi numa crise de ansiedade. Foi a primeira vez que eu tive crise de ansiedade, de realmente achar que o teto da minha casa ia cair sobre minha cabeça. Fui no psiquiatra, fiz um acompanhamento, tomei ansiolítico, entrei na justiça contra essa dívida que eu te falei e, consequentemente, tive vitória, tá? Em final de 2019. Entrei em 2020 com esse problema praticamente resolvido. A minha vida seguia normal, tranquilizei,
acalmei a questão daquilo lá, né, desse desregulamento. Eu fiquei tão desregulado que a minha esposa chegou e falou para mim: Johnny, paga essa conta. Falei: meu Deus, como que eu vou pagar uma conta se eu não tenho esse dinheiro para isso? Porque meu dinheiro sempre foi direcionado. É para isso e ponto. Consequentemente, em 2020 eu entrei tranquilo, ganhei as liminar, enfim, tal, provei que eu não devia aquilo, enfim, tal. E então, em março de 2017, dia 17 de março de 2020, eu coloquei o limite de crédito no meu principal credor. Só meu limite nesse banco era 33 milhões de reais. No dia que eu coloquei, dia 17 de março de 2020, eu coloquei o limite e declarou pandemia no Brasil. Aí eu falei, não, agora com a pandemia, meu limite sempre rodou em torno de 15 dias. Essa área que eu te falei dos 4.700 hectares era a área vistoriada pelo banco, tá? Não é a área criada, não. Os agrônomos do banco conheciam minhas áreas, tá? Então, porque para me dar um limite desse aí, os caras tinham que ir lá, sim, saber, enfim e tal. Então, todos os meus financiamentos sempre foram aprovados pelo banco. Não tive nenhum, não, você pegou e não usou, não. Eu já cheguei a pagar, custei em dezembro, inclusive pagar seguro desse custeio, 250 mil sem usar, para mim não ficar irregular com o banco, tá? E então veio a pandemia, os agrônomos precisavam ir na fazenda, que eles já tinham ido, que eles já conheciam minhas áreas. E eu falei, não, vai demorar um mês eu resolvo isso aí, um mês eu sempre tive pautado na palavra que eu li aqui do cálculo, eu sempre tive um fôlego de 90 dias nesse movimento, para mim não lencar pagamento com ninguém, e etc. E o fato é que o banco demorou bem mais do que 30 dias para poder... Eu agora não sei se foi 70 dias, um negócio assim. Sei que foi mais de 60 dias para rodar meu limite. E isso me levou a uma vez mais ficar muito ansioso, porque eu sempre trabalhei preventivamente tudo que eu fiz. Tá? Cresci rapidamente, tá? Por uma estratégia de negócio, que eu te falei, que envolve do imobiliário à agricultura. Imobiliário eu parei lá atrás, hoje é só agricultura. Todavia, eu sempre trabalhei preventivo e naquele momento eu não tinha o que fazer. Ligava para a gerente ligava para o agrônomo podia sair porque estava em pandemia, ninguém podia mexer. Eu não sabia se eu ia estar vivo, eu não sabia se eu morrendo, se meu pai, minha mãe e minha esposa conseguiriam pagar aquela dívida, que em 2020 era 46 milhões que eu devia, tá? De um movimento de 80 que eu tinha 46 de dívida. Consequentemente, isso me trouxe muita precaução. Essa mesma revenda que me deu problema entrou em recuperação judicial. E aí o rapaz falou comigo de recuperação. Eu tinha tanto preconceito de recuperação que para se falar de recuperação eu desligava o telefone com medo do meu telefone escutar, para depois não aparecer conteúdo para mim a respeito desse tema. Isso era o Johnny em 2020. Mas por preconceito. Por preconceito. Por desconhecimento do que era. Por quê? Porque eu tinha um conceito que... Nossa, recuperação judicial, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu tô quebrado e tudo mais. E eu pedi recuperação judicial no momento certo, do modelo certo. Por quê? Porque eu entrei capitalizado. Há aqueles haters de plantão que falam, mas ele entrou com o dinheiro que era para poder pagar a conta. Justamente, mas é decisão minha de pagar, é decisão minha de prorrogar, é decisão minha de não pagar. Então, é decisão de cada um, para poder defender o seu projeto, a sua estratégia e finalmente pagar todo mundo. Porque nem sempre a decisão primária de vou pagar vai resolver o problema. E como é que foi essa tomada de decisão? O que te fez assumir que recuperação judicial poderia ser a ferramenta ideal ali para aquele seu problema? O que me fez claramente tomar a decisão foi o medo de eu não ter novos limites, de eu não conseguir renovar minhas operações e, consequentemente, vir todos os 5.700 hectares ter que ser vendidos de maneira apressada, de maneira primária, de maneira impensada, por assim dizer, né? E isso sumir para poder simplesmente pagar a dívida. E aí, e esse medo foi... Por que surgiu esse medo, Alexandre? Porque eu acompanhei, pelo fato de eu ter esse problema de quase 4 milhões com a empresa em 2019, eu acompanhei a vida desse empreendedor. Esse cara que eu te falei, eu estava na sala dele em maio de 2019. Ele tinha 50 milhões de reais na conta. Esse cara da empresa, eu vi isso. Eu presenciei. Em novembro de 2019,
esse mesmo cara estava, assim como está eu e você aqui hoje, ele não tinha dinheiro para poder pagar uma escola para o menino dele, que naquele momento precisava de uma escola especial. Eu presenciei isso. Eu vi ele cair de um prédio de 50 andares e ficar sozinho. Eu falei, cara, se eu não fizer nada, eu vou ser o próximo a ficar sozinho. E conforme diz a palavra aqui, os outros ainda rindo, mas aí sim ia falar, mas tentou ganhar o céu de uma hora para outra, tá aí o resultado. Graças a Deus, não puderam falar de mim isso. E nesse ponto de falar, Alexandre, acho que é bom frisar isso, que fala de toda maneira, tá? Eu passei, eu até disse num outro podcast, e aí surgiu algumas coisas, que no Brasil, ou você é rico por ser herdeiro, que é o meio mais aceitável socialmente, ou você trabalhou numa empresa, roubou a empresa, porque não sei o quê. O cara, por exemplo, trabalhou numa empresa lá, aprendeu a trabalhar, montou a dele e ficou rico. Não, mas ficou rico porque roubou da empresa tal lá. Isso nem sempre é verdade. Aqui não é regra geral, tem as suas exceções, mas usualmente acontece muito, de muitos empreendedores aprender a trabalhar com terceiros, montar o seu negócio e ficar rico. E as pessoas vindo, porque roubou de tal lugar. Terceiro, ser laranja, tá? E quarto, ser tido como, pelos ignorantes, de caloteiro, porque não pagou e tal. Então, assim, não existe no Brasil possibilidade de você ganhar dinheiro e não ser mal falado. Porque a nossa cultura é uma cultura de valorizar a pobreza. O nosso povo tem, eu não sei se é inveja ou se é alguma coisa contra a riqueza. Por isso, isso é um fato. Então, nesse ponto de falar, eu, graças a Deus, não sou herdeiro, nasci numa família simples. Graças a Deus, não roubei de ninguém, isso é muito claro. Eu passei por laranja, cara. Porque quando eu tava nessa expansão aí, grande, comprando terra, abrindo terra, mexendo com banco e tudo mais, os amigos meus me diziam, os amigos produtores rurais, amigos meus que me conheciam, John, você é laranja, cara. Você é laranja. Eu tava comentando tal, fulano de tal lá, que isso só pode ser laranja, porque não tem condição. Aí eu pensava, eu sou laranja do banco tal, porque eu devia. Mas só que eu não podia falar, entendeu? E Deus me concedeu o privilégio de pedir recuperação judicial e tornar pública a minha dívida. Enterrei de uma vez por todas o laranja que eu não era. Entendeu? Porque eu simplesmente sou um empreendedor que aprendi por um projeto de Deus na minha vida a fazer contas. E fazendo conta, fiz negócio, fazendo negócio, hoje paguei minha conta, por assim dizer. Pois é, antes da gente entrar na recuperação judicial e nas dicas do consultor que passou pela recuperação judicial, como é que está hoje essa situação? Já são quase 5 anos aí desde que você pediu recuperação judicial. Foi realmente uma mudança de vida? Você conseguiu resgatar aí o seu patrimônio? Enfim, como é que você avalia depois de 5 anos a sua decisão tomada lá atrás? Alexandre, é o seguinte, hoje eu negociei com os credores no final de 2023, tá, com todos os credores, porque, inclusive, para poder desmitificar uma falar, o cara pede recuperação para não pagar a conta. Isso é a pior mentira que tem. Quem pede recuperação judicial, de uma maneira ou de outra, ele vai pagar a conta, tá? Então eu negociei com todos os credores, porque você precisa negociar com todos os credores. Aprovei o plano meu foi homologado, já paguei mais da metade dos meus créditos, né? Inclusive já podia até ter pedido o encerramento do processo, em face que eu já paguei mais da metade dos credores. Eu tenho 10 anos para poder pagar meus credores, em 9 meses paguei mais da metade dos créditos, tá? Então, para se entender a viabilidade do meu negócio, a gestão de caixa que foi feito no período de 20 até 23 e tudo mais, tá? Então, hoje nós estamos com o plano homologado, aprovado, e estou com mais da metade dos credores meu pago. Ponto. Para se dizer em dicas, né? Para dizer assim, você me fez a pergunta e eu vou voltar nela para poder dizer de dica. O que foi crucial para tomar a decisão? A eminência de não ter os meus créditos renovados nos bancos em virtude da pandemia. Na incerteza de quem estaria vivo ou não. Se isso não for um motivo plausível para que eu possa tomar a decisão
em proteger o meu patrimônio e a minha família, eu não sei qual seria o motivo mais plausível para isso. E hoje, o que eu falo para quem nos ouve é que, diante de uma crise, ou diante da iminência de uma crise, porque você não precisa ter uma crise, ou estar sem dinheiro, estar executado, estar no Serasa, estar literalmente em dificuldades para tomar decisão. A decisão inteligente, estratégica e de um bom gestor é antes do problema. Porque no problema, qualquer pessoa vai tomar decisão e muitas vezes de maneira equivocada, desesperada e que vai colocar tudo a perder, inclusive a segurança da sua própria família. Eu ouvi uma fala sua em que você compara essa necessidade da decisão ser tomada com o amadurecimento de uma fruta, por exemplo. O verde, o pronto para consumo e o podre. Traz essa conotação para a gente, só para a gente entender o time, né, que a pessoa que decide tomar a decisão pela recuperação judicial tem que ter. Sim, o que eu falava, assim, ó, diante dessa iminência de uma crise, nós temos as 5 possibilidades. Existem outras, mas assim, para poder resumir, eu tenho a opção primeira, e que todo mundo deve considerá-la, de negociar com o credor. Essa é a primeira. E que, assim, a maioria esmagadora quer ter condição de negociar com o seu credor. Nessa opção, você vai ter que aceitar a condição do credor individualmente, você vai ter que aceitar o juro dele, a entrada, perder caixa, enfim e tal. Essa é a primeira opção, negociar. Tendo ela que encaixe no seu fluxo, faça. Inclusive, quero deixar muito claro, Alexandre, que eu não vim aqui hoje para convencer ninguém a fazer recuperação. O ideal é que não faça. Tá? Por quê? Porque todo bônus, como eu disse, na vida tem um ônus. Não tem essa questão de, tudo é um mar de rosa. Não, não é assim. Tudo tem o seu ônus. Então, repito, não quero, produtor rural, convencer você que não precisa de fazer recuperação, fazê-la. Não faça. Mas não fazendo, não critique ou não coloque empecilho aquele que precisa realmente usar a lei, que é um direito. Aí, falando direito também, abrindo essa brecha, existe aqueles moralistas de plantão, que usualmente nem é tanto assim, que diz, mas é legal, mas é imoral. O direito de ir e vir, ele pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal, mas é um direito. Assim como a recuperação, que ela tem esse preconceito, né, natural, normal, porque para o produtor, Alexandre, é uma ferramenta nova. Ela surgiu em 2019, por assim dizer. Ela é de 2005, a lei 11.101 de 2005, tá? Todavia, para o produtor rural, ele pôde realmente pedir recuperação judicial em 2019. Como pessoa física. Como pessoa física, né, em 2019, tá? No caso consagrado Pupim. Por ser novo a ferramenta, pelo desconhecimento do que realmente pelos resultados que tem tido até então de recuperação judicial, realmente causa um preconceito, um constrangimento, enfim e tal, tá? Mas daí você estava falando das 5 opções. Isso, eu vou seguir para a segunda agora. A primeira é renegociar. A segunda é ficar inadimplente. Entendeu? A pessoa pode tomar a decisão de ficar inadimplente, sabendo que vai ter que pagar multa, pagar juro, pode ir para o nome do Serasa, enfim e tal. A terceira é vender patrimônio. Tá? É o que todo mundo fala. Por que você não vendeu? Eu já ouvi isso. Por que você não vendeu o patrimônio e pagou a conta? Eu sempre falo uma máxima: vaca magra atrai urubu. Urubu tá esperando você morrer para poder pegar o que você tem. Então, assim, se o produtor rural, se você que me ouve, tem a oportunidade de vender um patrimônio no preço justo, real, que vale, e que vai resolver o teu problema financeiro e vai te dar segurança, entendeu? De continuar na atividade, de proteção da sua família, do seu patrimônio, faça tranquilamente, paga a sua dívida. Isso é maravilhoso. Todo mundo que é honesto quer fazer. Todavia, a realidade na prática não é assim que acontece. Quando alguém te vê na pior, quer acabar de matar. Né? Essa é a conta. Se alguém sonhar que você está em dificuldade, se sua terra hoje vale 1 milhão, o cara vai querer pagar 500 mil a prazo.
Então, nem sempre você vai conseguir vender a terra pelo preço justo, no parcelamento necessário, para poder resolver aquele problema financeiro. E, geralmente, Alexandre, quem toma a decisão de vender de maneira precipitada e desesperada, na ânsia de cumprir uma moralidade ilusória social, essa pessoa realmente vende o patrimônio, não consegue pagar a dívida e fica pior que estava. Tá? Então é o terceiro. A quarta opção, Alexandre, é ser executado. Você entendeu? Ser executado. E ser executado, você vai ter que contratar um advogado, você vai ter que usualmente pagar a conta com juro, com sucumbência, com tudo mais que tem um custo. E a quinta opção, que se sabiamente, preventivamente, por prudência ser usada, é você executar a sua dívida. O que é executar a dívida? Pedir recuperação judicial. O que é pedir recuperação judicial? É eu ir até o juiz, levar a minha dívida ao juiz, falar, ó, a minha dívida é essa, eu não consigo pagar o jeito que está, eu preciso negociar com todo mundo uma repactuação coletiva da dívida para poder seguir o meu fluxo. Se feito isso na hora certa, entendeu? Pode salvar o patrimônio, a família e você voltar a crescer, empreender e pagar os seus credores. Na recuperação judicial não tem essa possibilidade de você não pagar. Esse é o momento que você chama da fruta madura, então. Fruta verde é aquele que não precisa da recuperação e que ele tem outros mecanismos ali para saldar a sua dívida. A madura é essa compreensão do momento. E a podre, o momento passou, você perdeu o time e daí fica mais difícil. O que eu digo da madura? A madura, o que eu vejo, é o amadurecimento da dívida, porque ainda não está em crise. A dívida verde é aquela dívida que ela está totalmente na mão do devedor. O fluxo paga com segurança, com tranquilidade. Se o banco negar para ele o crédito, ele ainda continua rodando, porque ele tem crédito no A, no B, no C, no D, e a vida segue, tá? Esse é o verde. Ele não precisa, não faça, nem pense, nem cogite. Beleza. O maduro é aquele que ele está numa engrenagem, que se quebrar um dente da engrenagem, detona todo o negócio dele. Então, antes de acontecer essa quebra, antes de acontecer essa negativa de um crédito que pode descarrilhar todo o trem... Efeito cascata. Isso. Né? Ele precisa tomar a decisão correta para que tenha dinheiro. Sem dinheiro, Alexandre, um processo de recuperação judicial, ele precisa de dinheiro para poder manter os custos do dia a dia. O produtor esperar que recuperação judicial é a última coisa a ser feita, geralmente ele vai apodrecer, porque vai iniciar as execuções, ele vai ter problemas nesse sentido. E aí nesse ponto, eu até faço uma ponderação que, para quem está na iminência de uma crise ou está preocupado com a sua dívida, existem dois sistemas que vai afetar ele só. Primeiro, o sistema de execução, isso aí é automático. Não está na mão do devedor escolher, não, eu vou ser executado ou não vou ser executado. Não, é automático. Tá? Então, é dois sistemas, execução e o sistema de insolvência. O sistema de insolvência, ele engloba o quê? Ele engloba a recuperação judicial e a falência. Então, não tem como um devedor sair fora desses dois sistemas. Ou ele vai ser automaticamente executado se ele não fizer nada, ou ele, preventivamente, conhecendo a sua dívida, ele vai usar o segundo sistema, que é da insolvência, na primeira etapa, que é da recuperação, para poder realmente se recuperar. Se ele esperar, ele vai apodrecer. Geralmente, a recuperação dele já é uma pré-falência. Ele não tem dinheiro para tocar a operação, ele não tem dinheiro para poder pagar credor, ele não tem dinheiro para poder sequer bancar a sua casa. Esse cara, recuperação não faz nada mais para ele. Esse é o podre. Então, ele saiu do maduro e passou para o podre. Johnny, então ficou muito claro para a gente que tem o time certo de pedir a recuperação judicial e ter uma recuperação bem sucedida aí para o produtor. Agora vamos conversar com o Johnny consultor, que você aprendeu muito com isso e estudou muito aí, eu imagino, para entender o seu negócio, e agora você está ajudando outras pessoas também a entender o negócio delas. Sim.
quais são os benefícios, né? Se a gente tivesse que elencar aí os benefícios de se pedir uma recuperação judicial. Ou vamos antes disso entender como é que são as fases da recuperação judicial. Você falou do juiz. É o juiz que vai determinar tudo, é você que vai construir toda a possibilidade de pagamento, enfim. Como é que começa uma recuperação judicial? Muito boa pergunta, Alexandre. Assim, ó, a recuperação ela inicia com um pedido. Você vai lá você faz toda uma levantação de documentação. A documentação ela é extensa, principalmente a documentação contábil, que comprova realmente a crise, tá? Porque não adianta nada você ir lá na Justiça Verde, com saldo positivo nos seus balanços financeiros, dizer, eu quero uma recuperação, mas você tá bem, cara, você não precisa de recuperação, vai ser negado. Bem provável que ser negado, tá? Então, o primeiro passo, e eu adianto isso e falo isso muito claramente, o primeiro passo de uma recuperação bem sucedida é o conhecimento real da sua dívida. E você estava me contando antes da gente começar aqui que nem sempre o produtor tem esse conhecimento. Não, né? Hoje eu tenho por mim, tá? Que são as exceções que conhecem realmente sua dívida. Tá? E frente ao trabalho que eu tenho feito como consultor. Não é o Johnny produtor imaginando a vida do terceiro, não. O Johnny profissional, dando consultoria hoje, eu vejo que o produtor, por via de regra, não sabe realmente a sua dívida, o valor real dela, e muito menos a qualidade dessa dívida, Alexandre. O que é qualidade? O que garantia que tem, para quem que está a garantia, quais são as consequências daquela garantia, assim por diante. Então, o primeiro ponto é conhecer a sua dívida e ter boa fé em pagá-la. Ponto. A segunda coisa que eu vejo é que deve-se contratar profissionais especialistas. Eu disse para você que eu tenho por mim que médico e advogado precisa ser especialista. Não adianta eu acreditar, não, porque eu tenho um advogado que ele me atende muito, super bem, o cara é fera em tributário, então esse cara vai me ajudar a fazer uma recuperação. Se não for especialista, porque a recuperação é um processo de detalhes, tanto na análise prévia, quanto no peticionamento objetivo, bem como na condução da negociação com os credores para fim de chegar e culminar na aprovação do plano e reestruturação da empresa. Então, o segundo passo aí é contratar um profissional que tenha conhecimento, experiência e especialidade nisso, tá? Quando se faz isso, o especialista vai pedir à justiça, vai apresentar toda a documentação, né, necessária, faz o pedido. O juiz vai deferir o pedido da recuperação. Atualmente, na minha época não precisou, mas atualmente hoje o juiz determina uma perícia prévia para saber se aquelas documentações apresentadas, ela é real, se não tem nenhum problema ali, se a empresa realmente existe, se é tudo aquilo realmente que está no papel, está na realidade, enfim e tal. Feita a perícia, o perito devolve ao juiz, o juiz defere o pedido. Ao deferir o pedido, ele vai nomear o AJ, que é o administrador judicial. E cabe aqui nós fazermos um parente que a grande maioria dos produtores, ou dos empresários comuns aí, eles acreditam que uma vez que você pedir recuperação, esse administrador judicial vai administrar a empresa, o financeiro, a vida, e isso não acontece. Esse administrador judicial, o que ele vai fazer é acompanhar a atividade da empresa para poder verificar se a empresa está cumprindo realmente com o que a lei determina, se a empresa realmente está fazendo tudo que propõe para o seu argumento, se não tem nenhuma fraude, se não está desviando recursos, mas a gestão da empresa, a gestão da fazenda, a contratação de funcionários e etc., tudo segue normal como a vida segue. Mas até aqui, Johnny, você só tem a autorização do juiz para iniciar o processo de recuperação judicial. A partir daí, o que acontece? Quando o juiz defere a recuperação judicial, a lei ela determina a suspensão da dívida, que é... Nós usamos um termo em inglês, né, que chama stay period. Quando ele suspende a dívida, ele blinda o patrimônio contra execuções. Então, nesse período de blindagem, a dívida não vai poder ser executada e o patrimônio essencial à atividade, a fazenda, o maquinário e tudo mais, não vai poder ser tomado pelos credores. Então, nesse período,
Ao deferir o pedido, defere-se o stay period, que é a suspensão. Então, nesse período da suspensão, a dívida fica suspensa, então não se paga juros sobre a dívida nesse período. O patrimônio fica blindado judicialmente, inclusive fica blindado tanto para os credores tomar quanto para você vender também. Então, nesse período, você não pode vender nada que é seu, a não ser com autorização prévia do juiz, tá? E isso o AJ acompanha, então, porque defere, nomeia o AJ e defere a blindagem junto com a suspensão da dívida. E aí, por que se tem isso, Alexandre? Por que suspende a dívida? Porque individualmente, quando você vai negociar com o credor, ele tem total poder sobre você, sobre o produtor que nos escuta. O seu credor individual, ele tem total autonomia sobre o crédito e sobre as condições que ele te oferece, tá? Na recuperação é diferente. Por que a lei determina a suspensão e a blindagem do bem? Para poder forçar que o credor, não podendo executar, não está recebendo juro, ele venha conversar com você, é uma maneira de poder realmente resolver esse problema, tá? Então essa blindagem, ela tem por objetivo o quê? Não deixar que os credores imediatamente venham e tomam aquilo que a empresa tem e realmente elimine a atividade. E também é uma maneira de forçar o credor vir ou escutar, conversar, propor negócio para poder aprovar aquele plano, tá? Com 60 dias que é deferido o pedido, a gente tem que apresentar o plano da recuperação. Eu quero pagar em tantos anos, com tanto de carência, taxa de juros, deságio, entendeu? Que é um ponto que nós vamos falar daqui a pouco do deságio. Esse plano passa pelo respaldo dos credores. Esse plano ele é apresentado no processo e ele é para todos os credores. Os credores vão analisar aquele plano e individualmente vão validar se aprovam aquele plano ou não, tá? Geralmente, o que os credores vão aprovar lá na frente é um modificativo do plano, aonde credores parceiros, o que são os credores parceiros, né? São aqueles credores que vão apoiar o sorgimento daquela empresa, seja com fornecimento de novos produtos, novos créditos, liberação de garantia, ou seja, fazer o que for necessário, tá, de comum acordo para o sorgimento daquela empresa ou daquela atividade. Esses credores parceiros, por lei, eles podem receber de maneira diferenciada, enfim, tal, por serem parceiros, tá? Então, mas aquele plano que com 60 dias apresentado, ele é um plano de pagamento para todos os credores. Não vai ter pagamento até então diferenciado para A ou para B, até que se culmine lá na frente no modificativo do plano, onde todos os credores vão votar e aprovar, porque não tem como, uma coisa que você gosta de falar, Alexandre, não existe plano aprovado sem credor. O credor precisa minimamente aprovar aquele plano, e aquele plano aprovado, ele passa por análise da justiça para saber se não está tudo dentro da lei, tudo certinho, não tem nada aqui, está homologado. Aí a justiça homologa o plano e concede o benefício da recuperação judicial àquela empresa. Mas para esse plano ser aprovado, você precisa de aprovação de que percentual aí de seus credores? Mais um. Ah, é? É maioria. Mas se tiver alguém que não concorda, ele fica fora da... Não, a vontade da maioria prevalece, Alexandre. Essa é a regra. Aí existe uma discussão que fala assim, mas se fizer um complô contra a empresa para quebrar. Não, a lei é clara que é para o sorgimento da empresa. Então, se existe um complô dos credores, isso é na mente imaginária de alguém ter medo, mas se eu pedir recuperação e, enfim... Não, se comprovado que os credores estão agindo coletivamente para poder prejudicar aquela empresa, existem alguns critérios que o juiz pode aprovar o plano na caneta mesmo ali, possibilitando o sorgimento daquela empresa. Aí tem a intervenção do juiz. Tem intervenção, enfim. Tem. Mas precisa ficar claro que pode ser até da parte do proponente ali, né? A questão é a seguinte, o abuso de poder pode acontecer de um lado ou de outro, tá? Na recuperação judicial, se avalia tanto o devedor, que é quem pediu, como avalia também os credores. Os dois são avaliados o tempo todo e ambos podem terem benefícios ou sofrerem punições por agirem em desacordo com a lei, enfim e tal. Por isso que eu repito novamente, recuperação judicial é um processo que requer experiência, pois o sucesso é construído em cima de detalhes. Johnny, mas...
quando você estabelece esse plano e quando ele está aceito, eu imagino que tem que ser um plano viável e executável para que você possa se recuperar. Mas muita gente reclama dos prazos alongados, muita gente reclama que quanto mais produtores pedindo, ou quanto mais empresas do agro pedindo recuperação judicial, isso pode contaminar a imagem do agronegócio e pode, de repente, até restringir crédito, e principalmente no mercado de capitais, que hoje é uma fonte importante aí de captação de recurso. Como é que a gente rebate esse argumento? Primeiro que a recuperação judicial é uma ferramenta muito nova, pensando no viés de produtor, tá, Alexandre? Então, assim, nós estamos falando de uma ferramenta que foi possível de 2019 para cá. Então, tem 5 anos, tá? 2020 a 25. Então, para o mercado dizer que essa ferramenta vai afetar crédito, o que hoje nós estamos passando no cenário? Por exemplo, assim, quando se trata dessa questão da recuperação do produtor rural, o produtor rural ele é aquele empresário simples, que sabe produzir muito bem da porteira para dentro, que ele é influenciado por todo e qualquer tipo de informação, seja ela uma informação boa ou uma informação ruim. Consequentemente, o que eu vejo é o seguinte: a recuperação, conforme você leu hoje do agro, ela é mínima frente às demais recuperações do mercado comum de crédito. A exemplo da apenas uma recuperação do grupo mais rico do Brasil, que é o grupo da Americanas, foi de mais de 50 bilhões. Até o ano passado, se somasse todas as RJ do agro, eu acho que não daria 40% desse valor. Então, quando se fala que a recuperação ela vai afetar o mercado e tal e coisa, hoje o que afeta o mercado, Alexander, de crédito no Brasil, não é RJ, é inadimplência. E não só inadimplência do agro, é inadimplência geral da população. A população brasileira é uma população altamente endividada. E o agro é endividado ao quadrado. Uhum. A alavancagem no agro hoje é assustadora. Da pandemia para cá, foi uma coisa absurda que aconteceu. E com o preço de soja a 180, inclusive eu falo uma coisa, fiz um vídeo um dia desse, será que assim, o mercado de crédito, o mercado financeiro é um mercado milenar. É um mercado que ele existe desde quando o mundo é mundo. Será que o mercado financeiro não calculou a possibilidade da soja que estava 180 voltar para 80? E empurrou crédito no produtor, quem abriu as pernas no mercado não foi o produtor, foi as empresas, que todo mundo lucrou em cima do agro. Uma colhedeira que custava 1 milhão passou para 4. Todo mundo fez número, aí vamos para as instituições financeiras, todo mundo fez número do ano, consórcio, capitalização, a famosa venda casada, que também, além de ser ilegal, é imoral. Entendeu? A RJ, pelo menos, ela é legal. Para alguns, ela pode ser imoral. Para mim, ela é totalmente moral. Porque é lei, é lei. O que é lei é legal, ponto. Se é legal, é moral. Todavia, o mercado inteiro faturou com isso. Todo mundo cresceu com isso, expandiu com isso. E hoje, sobrou quem na berlinda do problema, do irresponsável, do aventureiro, daquele que achou que ia dar certo e não deu certo? Será que o mercado não tem culpa de colocar o empresário rural, o produtor rural que tem a sua família mantida ali dentro, nesse imbróglio hoje de crédito? Aí, voltando ao ponto que você me perguntou, pode afetar pelo risco. Todavia, como eu disse que o mercado de crédito, o mercado financeiro, o mercado milenar, coincidentemente, até 2019, havia poucos créditos que não se sujeitavam à recuperação judicial. Em 2019, consegue-se a jurisprudência que produtor, pessoa física, pode pedir RJ. Em 2020, se aprova a modernização, que a meu ver só piorou. Para mim foi um retrocesso da lei, não um benefício. Aprovou a modernização da lei 11.101 de 2005 para a 14.112 de 2020, que aí excluiu vários outros créditos da recuperação. Então hoje, se for pegar o produtor rural mesmo, se ele não cuidar, daqui a pouco ele não tem crédito que é sujeito à recuperação. Rapidamente, em menos de 1 ano de possibilidade do produtor pedir recuperação, o Congresso aprovou uma lei que praticamente excluiu vários créditos exclusivos do agro.
Então, como que uma lei é aprovada para excluir créditos, essa mesma lei vai prejudicar o crédito daquele que praticamente hoje não tem possibilidade de pedir recuperação? Você está falando de que tipos de créditos? Legalmente, hoje, você pega créditos que até 2020, quando eu pedi, a alienação fiduciária era o único crédito que não era sujeito à recuperação. A partir da modernização da lei, né, créditos renegociados pelo Manual de Crédito Rural, pela lei, diz que não é sujeito, barter não é sujeito, fiduciário não é sujeito, ou seja, os créditos que englobam o produtor. As empresas como varejista e tudo mais não sofreu muitos impactos, mas o produtor rural, a mola propulsora do Brasil, foi totalmente como diz, prejudicado, afetado pela essa modernização que praticamente tirou mais 2, 3 créditos que era sujeito à lei e hoje não é. Mas isso significa na prática que o quê? Quando eu estou em recuperação judicial, esses credores que têm essas fontes aí, eles podem receber? Recuperação judicial é o seguinte, essa dívida vai entrar, Alexandre, tá? Isso tem que deixar claro para o produtor. Se for consultar hoje, toda dívida entra. O produtor tem lá 100 milhões de dívida. Ele vai lá, vai colocar os 100 milhões dentro da recuperação. Quando defere essa recuperação, os credores, devido aos seus diversos contratos, ele vai lá no AJ, que é quem administra o processo. Então, o serviço do AJ é isso aí, é conferir contrato, excluir ou colocar crédito e tal, entendeu? Fala, AJ, é o seguinte, o menino colocou esse crédito, esse crédito não é concursal, ou seja, ele não se sujeita à lei, porque ele é uma alienação fiduciária. O AJ vai pegar aquele valor, por exemplo, dos 100 milhões, 10 milhões é fiduciário. Ele vai tirar aquele valor dos 100 milhões, vai ficar 90 milhões que vai sofrer os benefícios da aprovação do plano. Aqueles 10 milhões vai ter que ser negociado diretamente com o credor, tá? Isso é tecnicamente, tá? Isso não significa que isso vai acontecer em todas as recuperações, porque repito, não esperem produtores rurais, empresários, que a sua recuperação ou que a minha recuperação vai ser igual. Não existe nenhuma, pode ter semelhante, mas igual não tem, porque o conjunto de credor é diferente, os créditos são diferentes, contratos são diferentes, tá? Consequentemente, aquele crédito, tecnicamente, o que não se sujeita, ele vai ter que ser negociado diretamente com o credor, nas condições do credor e tal e tal. Existem, na caminhada, existem várias negociações que se faz com esse crédito específico para poder negociar esse crédito. Todavia, aquele crédito vai sair fora, mas o bem que foi dado em garantia, e sendo essencial, ele vai estar blindado dentro da recuperação, e aquele credor que por mais que não pode, por mais que ele não irá receber dentro da recuperação, mas ele não pode executar aquela dívida e tomar o bem daquele produtor. Então ele fica blindado. A dívida compromete também toda a estrutura. Aí ele não pode, por mais que o crédito dele não seja sujeito à recuperação, ele não pode bagunçar os bens essenciais daquele empresário rural para não comprometer a coletividade, tá, do processo. Muito bem. Johnny, o nosso tempo está se esgotando aqui. Quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido. Mas eu queria já ir para as nossas considerações finais, principalmente nesse entendimento pleno da recuperação judicial. Você deu uma aula aqui para a gente sobre o que é recuperação judicial e principalmente por estar dentro da recuperação judicial e sentir todas as dores aí do produtor. E o que eu achei mais importante foi trazer aqui de forma didática para quem está nos ouvindo qual é o momento certo de pensar na recuperação judicial, o que tem que fazer, como é que funciona, enfim. Mas eu queria que você aproveitasse esse tempo para trazer aquela informação que a gente ainda não trouxe, trazer para o produtor alguma coisa importante que ele precisa entender sobre recuperação judicial. Enfim, o espaço é seu, fale diretamente com o produtor. Meu amigo produtor, a recuperação judicial, conforme eu disse, eu tinha em 2020 muito preconceito quanto à lei, eu tinha uma ignorância muito grande quanto ao tema, tá? Nos grupos você já deve ter ouvido, a recuperação judicial é legal, mas é imoral. Não, não é imoral.
A recuperação judicial, ela é legal e ela é moral. Depende-se da maneira que usa. Se você usar no momento certo, pensando em soerguer a sua empresa e pagar as suas contas e proteger o seu patrimônio, ele é totalmente moral porque ninguém vai pagar a sua conta para você. Você é o responsável pelo futuro da sua família. E quanto ao time, o que eu oriento você e a nossa vinda aqui, o principal objetivo hoje de estar aqui é quanto ao time de pedir recuperação. Não deixa o seu negócio apodrecer, não deixa o seu caixa se esvair, não deixe que o seu negócio se torne uma coleção de execuções, porque aquele mesmo credor que quer receber, ele está no direito dele de executar. Conforme eu disse, você hoje está sujeito a dois sistemas. O de execução, que é automático, qualquer credor vai fazer isso aí, e deve ser feito mesmo, porque ele quer receber o dele. Ou o sistema de insolvência que você usando no momento certo, vai te conferir a blindagem necessária, a proteção do patrimônio necessário e, consequentemente, o tempo para você respirar sem destruir o seu patrimônio, negociar com todos os credores, porque essa ideia, conforme eu disse, o cara que entra na recuperação é para não pagar a conta. Isso é uma mentira, tá? Quem entra em recuperação, ou ele paga um dinheiro, ou ele paga um patrimônio, mas o fato é que ele paga a conta, entendeu? E, finalizando, Alexandre, se ainda tem tempo, não sei como é que tá, sim, mas assim, o pessoal fala nos outros grupos também sobre que a recuperação ela é fruto da incapacidade, da falha de gestão e tudo mais. Isso é uma meia-verdade, Alexandre, tá? Que, inclusive, o sucesso dessa recuperação vai da qualidade da gestão de cada produtor, em reconhecer a limitação individual e pedir ajuda no time certo, no momento certo, à justiça, entendeu? Para que aquela conta seja negociada claramente com todo mundo e a sua vida e o seu negócio permaneça. E finalizo dizendo que muitos pensam, vai pedir recuperação e vai destruir o mercado local e tudo mais. Eu disse para o Alexandre, não se aprova plano sem credor, e para se credor votar favorável, Alexandre, ele precisa negociar, precisa sentar de um modo que fique bom para todo mundo. Esses deságios que o povo fala, vai ter 80% de deságio. Esse deságio, ele geralmente ele ocorre em cima de credores que não querem negociar com aquele devedor, em cima de credores que não querem ajudar o sorgimento daquela empresa. Consequentemente, quem dá o deságio não é o devedor, é a coletividade, é a maioria dos credores que vota em favor daquela empresa, e aquele que está contra, ele sofre o ônus do deságio, do prazo, da carência, em virtude simplesmente de não querer realmente sentar, conversar e repactuar essa dívida de uma forma que aquele devedor consiga pagar e seguir a sua vida de maneira segura, protegendo o patrimônio e mantendo-se na atividade. Johnny, pela avaliação que você faz hoje, principalmente das pessoas que te procuram, enfim, o saldo é positivo no final das contas? Todo mundo consegue se recuperar, ou boa parte consegue se recuperar? Alexandre, a consultoria que a Johnny Rodovalho Consult nasceu naturalmente, tá? Então ela tem 1 ano só de existência. Os processos que nós cuidamos hoje, que nós fazemos a gestão desses processos, são recentes também, então não teve nenhum ainda concluído, tá? Todavia, o que eu digo é o seguinte, não se deve entrar em um processo de recuperação sem saber o que se espera de um processo de recuperação. Então, para isso, é essencial o conhecimento. Eu espero que os processos os quais nós estamos fazendo a gestão tenham sucesso em virtude da análise prévia de contratos, da dívida e tudo mais, aonde aquele devedor, ao pedir recuperação, ele sabe claramente por que está pedindo e o que se espera da recuperação. Eu, sem dúvida, eu acredito no sucesso de 100% do que nós estamos dizendo. E que sucesso é esse? É que aqueles devedores terão as suas dívidas resolvidas, pautadas nas expectativas, frente aos problemas que eles nos apresentaram quando chegaram para nós. Então, esse é o grande detalhe. Eu recomendo ao produtor rural,
pelo amor de Deus, não entre num processo de recuperação judicial sem, no mínimo, conhecer a sua dívida realmente, os contratos que a compõem, bem como sem saber claramente o que você vai poder esperar fazendo um projeto de recuperação. Não ande por conselho de amigo ou por profissionais diversos. Não, faz porque é isso, é aquilo. Não. Realmente tenha curiosidade de entender o que a sua real situação da dívida, bem como, vou pedir recuperação, estou pedindo recuperação por isso e esperando isso. Lembrando que na justiça nada é garantido, porque tudo pode acontecer, tá, Alexander? Todavia, quando se conhece a dívida, minimamente você desenha os caminhos que você pode seguir e desenhando os caminhos você sabe onde é que você pode chegar. Muito bem. Johnny, só para a gente finalizar rapidinho, como é que as pessoas fazem para conversar com o Johnny ou conversar com a Rodovalho Consult? Hoje o canal são as mídias sociais principalmente, tá, Alexandre? É Johnny Rodovalho, né? Não estou no underline Rodovalho, mas colocar Johnny Rodovalho vai aparecer lá no Instagram. A gente vai deixar o GCzinho. Isso, se puder deixar o link e tal. E fazendo o contato do Instagram, eu passo meu WhatsApp ou da minha equipe e a gente tá pronto para poder realmente ajudar. E um último conselho, para finalizar realmente, é que você, produtor, que está realmente aflito, sem dormir, agoniado, desesperado, sem saber o que fazer, tome muito cuidado ao assinar um contrato com um advogado ou ir naquele primeiro profissional que promete mundos e fundos, sabe? Cuidado para que você não venha comprar uma nova dívida em consequência de comprar uma ilusão e receber no amanhã uma frustração. Tome muito cuidado, na dúvida, no desespero, na angústia, não tome decisões essenciais que possa comprometer o futuro da sua família. Converse com mais de um profissional para realmente saber exatamente o que está sendo feito e o que pode se esperar. Johnny Rodovalho, obrigado pela sua participação. Foi uma aula aqui pra gente e em uma perspectiva diferente, né? Que até então a gente tem aquela percepção de quem gosta e de quem não gosta, mas nunca eu tive a oportunidade de conversar com quem já passou por isso. E você é esse exemplo que está trazendo aqui para o podcast todo o processo, enfim, toda a sua experiência diante desse processo de recuperação judicial. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela coragem, né, de ser empreendedor. Ser empreendedor no Brasil não é fácil e parabéns pelos resultados obtidos aí. Fica aí a nossa solidariedade a você, produtor, também, que está passando por esse momento de angústia, como o Johnny contou aqui para gente, para saber entender o momento certo e, principalmente, diante das dicas trazidas aqui pelo Johnny, de detectar aquele time correto de fazer aí, de tomar aí a sua decisão. A gente vai ficando por aqui, um podcast com muita informação para você. Agradeço muito a sua audiência. Lembrando que o podcast NA está no ar sempre às segundas-feiras, a partir das 2h da tarde, pelo Notícias Agrícolas. Grande abraço, até a próxima edição do Podcast NA.